Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012. Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. PIMPDEC, dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. SIMPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil. COMPDEC, autoriza a criação de Sistema de Informações e Monitoramento de Desastres, altera as leis nos 12.340, de 1 de dezembro de 2010, 10.257, de 10 de julho de 2001, 6.766. De 19 de dezembro de 1979, 8.239, de 4 de outubro de 1991, e 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e dá outras providências. O vice-presidente da República, no exercício do cargo de presidente da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei, capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 1. Esta lei institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. PIMPDEC, dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. SIMPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil. COMPDEC, autoriza a criação de Sistema de Informações e Monitoramento de Desastres e dá outras providências. Parágrafo único. Para os fins desta lei, considera-se, 1. Acidente, evento definido ou sequência de eventos fortuitos e não planejados que dão origem a uma consequência específica indesejada de danos humanos, materiais ou ambientais. 2. Vetado. 3. Desabrigado, pessoa que foi obrigada a abandonar sua habitação de forma temporária ou definitiva em razão de evacuações preventivas, de destruição ou de avaria grave decorrentes de acidente ou desastre que necessita de abrigo provido pelo SIMPDEC ou pelo empreendedor cuja atividade deu causa ao acidente ou desastre. 4. Desalojado, pessoa que foi obrigada a abandonar sua habitação de forma temporária ou definitiva em razão de evacuações preventivas, de destruição ou de avaria grave decorrentes de acidente ou desastre que não necessariamente carece de abrigo provido pelo SIMPDEC ou pelo empreendedor cuja atividade deu causa ao acidente ou desastre. 5. Desastre, resultado de evento adverso, de origem natural ou induzido pela ação humana, sobre ecossistemas e populações vulneráveis que causa significativos danos humanos, materiais ou ambientais e prejuízos econômicos e sociais. 6. Estado de calamidade pública, situação anormal provocada por desastre causadora de danos e prejuízos que implicam o comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder público do ente atingido, de tal forma que a situação somente pode ser superada com o auxílio dos demais entes da Federação. 7. Plano de contingência, conjunto de procedimentos e de ações previsto para prevenir acidente ou desastre específico ou para atender emergência dele decorrente, incluída a definição dos recursos humanos e materiais para prevenção, preparação, resposta e recuperação, elaborado com base em hipóteses de acidente ou desastre, com o objetivo de reduzir o risco de sua ocorrência ou de minimizar seus efeitos. 8. Prevenção, ações de planejamento, de ordenamento territorial e de investimento destinadas a reduzir a vulnerabilidade dos ecossistemas e das populações e a evitar a ocorrência de acidentes ou de desastres ou a minimizar sua intensidade, por meio da identificação, do mapeamento e do monitoramento de riscos e da capacitação da sociedade em atividades de proteção e defesa civil, entre outras estabelecidas pelos órgãos do SIMPDEC. 9. Preparação, ações destinadas a preparar os órgãos do SIMPDEC, a comunidade e o setor privado, incluídas, entre outras ações, a capacitação, o monitoramento e a implantação de sistemas de alerta e de infraestrutura necessária para garantir resposta adequada aos acidentes ou desastres e para minimizar danos e prejuízos deles decorrentes. 10. Proteção e defesa civil, conjunto de ações de prevenção, de preparação, de resposta e de recuperação destinado a evitar ou a reduzir os riscos de acidentes ou desastres, a minimizar seus impactos socioeconômicos e ambientais e a restabelecer a normalidade social, incluída a geração de conhecimento sobre acidentes ou desastres,
11. Recuperação, conjunto de ações de caráter definitivo tomadas após a ocorrência de acidente ou desastre, destinado a restaurar os ecossistemas, a restabelecer o cenário destruído e as condições de vida da comunidade afetada, a impulsionar o desenvolvimento socioeconômico local, a recuperar as áreas degradadas e a evitar a reprodução das condições de vulnerabilidade, incluídas a reconstrução de unidades habitacionais e da infraestrutura pública e a recuperação dos serviços e das atividades econômicas, entre outras ações definidas pelos órgãos do SINPDEC. 12. Resposta a desastres, ações imediatas com o objetivo de socorrer a população atingida e restabelecer as condições de segurança das áreas atingidas, incluídas ações de busca e salvamento de vítimas, de primeiros socorros, atendimento pré-hospitalar, hospitalar, médico e cirúrgico de urgência, sem prejuízo da atenção aos problemas crônicos e agudos da população, de provisão de alimentos e meios para sua preparação, de abrigamento, de suprimento de vestuário e produtos de limpeza e higiene pessoal, de suprimento e distribuição de energia elétrica e água potável, de esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem das águas pluviais, transporte coletivo, trafegabilidade e comunicações, de remoção de escombros e desobstrução das calhas dos rios, de manejo dos mortos e outras estabelecidas pelos órgãos do SINPDEC. 13. Risco de desastre, probabilidade de ocorrência de significativos danos sociais, econômicos, materiais ou ambientais decorrentes de evento adverso, de origem natural ou induzido pela ação humana, sobre ecossistemas e populações vulneráveis. 14. Situação de emergência, situação anormal provocada por desastre causadora de danos e prejuízos que implicam o comprometimento parcial da capacidade de resposta do poder público do ente atingido e da qual decorre a necessidade de recursos complementares dos demais entes da federação para o enfrentamento da situação. E 15. Vulnerabilidade, fragilidade física, social, econômica ou ambiental de população ou ecossistema ante evento adverso de origem natural ou induzido pela ação humana. Artigo 2º. É dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios adotar as medidas necessárias à redução dos riscos de desastre. Artigo 2º. É dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios adotar as medidas necessárias à redução dos riscos de acidentes ou desastres. Parágrafo 1. As medidas previstas no caput poderão ser adotadas com a colaboração de entidades públicas ou privadas e da sociedade em geral. Parágrafo 2. A incerteza quanto ao risco de desastre não constituirá óbice para a adoção das medidas preventivas e mitigadoras da situação de risco. Capítulo 2. Da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. PIMPDEC. Seção 1. Diretrizes e objetivos. Artigo 3. A PIMPDEC abrange as ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação voltadas à proteção e defesa civil. Parágrafo único. A PIMPDEC deve integrar-se às políticas de ordenamento territorial, desenvolvimento urbano, saúde, meio ambiente, mudanças climáticas, gestão de recursos hídricos, geologia, infraestrutura, educação, ciência e tecnologia e as demais políticas setoriais, tendo em vista a promoção do desenvolvimento sustentável. Artigo 4. São diretrizes da PIMPDEC: 1. Atuação articulada entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios para redução de desastres e apoio às comunidades atingidas. 2. Abordagem sistêmica das ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação. 3. A prioridade às ações preventivas relacionadas à minimização de desastres. 4. Adoção da bacia hidrográfica comunidade de análise das ações de prevenção de desastres relacionados a corpos d'água. 5. Planejamento com base em pesquisas e estudos sobre áreas de risco e incidência de desastres no território nacional. 6. Participação da sociedade civil. Artigo 5.
São objetivos da PIMPDEC: 1. Reduzir os riscos de desastres. 2. Prestar socorro e assistência às populações atingidas por desastres. 3. Recuperar as áreas afetadas por desastres, de forma a reduzir riscos e a prevenir a reincidência. 4. Incorporar a redução do risco de desastre às ações de proteção e defesa civil entre os elementos da gestão territorial e do planejamento das políticas setoriais. 5. Promover a continuidade das ações de proteção e defesa civil. 6. Estimular o desenvolvimento de cidades resilientes e os processos sustentáveis de urbanização. 7. Promover a identificação e avaliação das ameaças, suscetibilidades e vulnerabilidades a desastres, de modo a evitar ou reduzir sua ocorrência. 8. Monitorar os eventos meteorológicos, hidrológicos, geológicos, biológicos, nucleares, químicos e outros potencialmente causadores de desastres. 9. Produzir alertas antecipados em razão de possibilidade de ocorrência de desastres. 10. Estimular o ordenamento da ocupação do solo urbano e rural, tendo em vista sua conservação e a proteção da vegetação nativa, dos recursos hídricos e da vida humana. 11. Combater a ocupação de áreas ambientalmente vulneráveis e de risco e promover a realocação da população residente nessas áreas. 12. Estimular iniciativas que resultem na destinação de moradia em local seguro. 13. Desenvolver consciência nacional acerca dos riscos de desastre. 14. Orientar as comunidades a adotar comportamentos adequados de prevenção e de resposta em situação de desastre e promover autoproteção. E 15. Integrar informações em sistema capaz de subsidiar os órgãos do SIMPDEC na previsão e no controle dos efeitos negativos de eventos adversos sobre a população, os bens e serviços e o meio ambiente. SVI. Incluir a análise de riscos e a prevenção a desastres no processo de licenciamento ambiental dos empreendimentos, nas hipóteses definidas pelo poder público. E 17. Promover a responsabilização do setor privado na adoção de medidas preventivas de desastres e na elaboração e implantação de plano de contingência ou de documento correlato. Seção 2. Das competências dos entes federados. Artigo 6. Compete à União: 1. Expedir normas para a implementação e execução da PIMPDEC. 2. Coordenar o SIMPDEC, em articulação com os Estados, o Distrito Federal e os municípios. 3. Promover estudos referentes às causas e possibilidades de ocorrência de desastres de qualquer origem, sua incidência, extensão e consequência. 4. Apoiar os Estados, o Distrito Federal e os municípios no mapeamento das áreas de risco, nos estudos de identificação de ameaças, suscetibilidades, vulnerabilidades e risco de desastre nas demais ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação. 5. Instituir e manter sistema de informações e monitoramento de desastres. 6. Instituir e manter cadastro nacional de municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos. 7. Instituir e manter sistema para declaração e reconhecimento de situação de emergência ou de estado de calamidade pública. 8. Instituir o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. 9. Realizar o monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico das áreas de risco, bem como dos riscos biológicos, nucleares e químicos, e produzir alertas sobre a possibilidade de ocorrência de desastres, em articulação com os Estados, o Distrito Federal e os municípios. 10. Estabelecer critérios e condições para a declaração e o reconhecimento de situações de emergência e estado de calamidade pública. 11. Incentivar a instalação de centros universitários de ensino e pesquisa sobre desastres e de núcleos multidisciplinares de ensino permanente e à distância, destinados à pesquisa, extensão e capacitação de recursos humanos, com vistas no gerenciamento e na execução de atividades de proteção e defesa civil. 12. Fomentar a pesquisa sobre os eventos deflagradores de desastres. E 13. Apoiar a comunidade docente no desenvolvimento de material didático pedagógico relacionado ao desenvolvimento da cultura de prevenção de
Desastres. 14. Realizar repasse adicional de recursos a estados e a municípios com reconhecimento de estado de calamidade pública ou situação de emergência, no âmbito do Sistema Único de Saúde, SUS, para assistência prioritária e continuada à saúde física e mental de pessoas atingidas por desastres, nos termos do inciso 7 do caput do artigo 9º desta lei. Parágrafo 1. O Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil conterá, no mínimo, 1. A identificação dos riscos de desastres nas regiões geográficas e grandes bacias hidrográficas do país, e 2. As diretrizes de ação governamental de proteção e defesa civil no âmbito nacional e regional, em especial quanto à rede de monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico e dos riscos biológicos, nucleares e químicos e a produção de alertas antecipados das regiões com risco de desastres. 3. Os critérios e as diretrizes para classificação de risco em baixo, médio, alto e muito alto. Parágrafo 2º. O Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil será, 1. Instituído em até 18 meses, contados da publicação desta lei. 2. Submetido à avaliação e à prestação de contas anuais, por meio de audiência pública com ampla divulgação. 3. Atualizado a cada 3 anos, mediante processo de mobilização e participação social, incluída a realização de audiências e consultas públicas. Artigo 7. Compete aos Estados, 1. Executar a SIMPDEC em seu âmbito territorial. 2. Coordenar as ações do SIMPDEC em articulação com a União e os municípios. 3. Instituir o Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil. 4. Identificar e mapear as áreas de risco e realizar estudos de identificação de ameaças, suscetibilidades e vulnerabilidades, em articulação com a União e os municípios. 5. Realizar um monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico das áreas de risco, em articulação com a União e os municípios. 6. Apoiar a União, quando solicitado, no reconhecimento de situação de emergência e estado de calamidade pública. 7. Declarar, quando for o caso, estado de calamidade pública ou situação de emergência. E 8. Apoiar, sempre que necessário, os municípios no levantamento das áreas de risco, na elaboração dos planos de contingência de proteção e defesa civil, e na divulgação de protocolos de prevenção e alerta e de ações emergenciais. Parágrafo 1º. O Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil conterá, no mínimo, 1. A identificação das bacias hidrográficas com risco de ocorrência de desastres, e 2. As diretrizes de ação governamental de proteção e defesa civil no âmbito estadual, em especial no que se refere à implantação da rede de monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico das bacias com risco de desastre. Parágrafo 2º. O Plano Estadual de Proteção e Defesa Civil será, 1. Vetado. 2. Adequado ao Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil em até 24 meses após a publicação deste. 3. Submetido à avaliação e à prestação de contas anuais, por meio de audiência pública com ampla divulgação. 4. Atualizado a cada 2 anos, mediante processo de mobilização e participação social, incluída a realização de audiências e consultas públicas. Artigo 8. Compete aos municípios, 1. Executar a SIMPDEC em âmbito local. 2. Coordenar as ações do SIMPDEC no âmbito local, em articulação com a União e os Estados. 3. Incorporar as ações de proteção e defesa civil no planejamento municipal. 4. Identificar e mapear as áreas de risco de desastres. 5. Promover a fiscalização das áreas de risco de desastre e vedar novas ocupações nessas áreas. 5. Realizar, em articulação com a União e os Estados, o monitoramento em tempo real das áreas classificadas como de risco alto e muito alto. 5b. Produzir, em articulação com a União e os Estados, alertas antecipados sobre a possibilidade de ocorrência de desastres, inclusive por meio de sirenes e mensagens via telefonia celular, para cientificar a população e orientá-la sobre padrões comportamentais a serem observados em situação
de emergência. 6. Declarar situação de emergência e estado de calamidade pública. 7. Vistoriar edificações e áreas de risco e promover, quando for o caso, a intervenção preventiva e a evacuação da população das áreas de alto risco ou das edificações vulneráveis. 8. Organizar e administrar abrigos provisórios para assistência à população em situação de desastre, em condições adequadas de higiene e segurança. 9. Manter a população informada sobre áreas de risco e ocorrência de eventos extremos, bem como sobre protocolos de prevenção e alerta e sobre as ações emergenciais em circunstâncias de desastres. 10. Mobilizar e capacitar os radioamadores para atuação na ocorrência de desastre. 11. Realizar regularmente exercícios simulados, conforme plano de contingência de proteção e defesa civil. 12. Promover a coleta, a distribuição e o controle de suprimentos em situações de desastre. 13. Proceder à avaliação de danos e prejuízos das áreas atingidas por desastres. 14. Manter a União e o Estado informados sobre a ocorrência de desastres e as atividades de proteção civil no município. 15. Estimular a participação de entidades privadas, associações de voluntários, clubes de serviços, organizações não governamentais e associações de classe e comunitárias nas ações do SIMPDEC e promover o treinamento de associações de voluntários para atuação conjunta com as comunidades apoiadas. SVI. Prover solução de moradia temporária às famílias atingidas por desastres. Artigo 9. Compete à União, aos Estados e aos municípios, 1. Desenvolver cultura nacional de prevenção de desastres, destinada ao desenvolvimento da consciência nacional acerca dos riscos de desastre no país. 2. Estimular comportamentos de prevenção capazes de evitar ou minimizar a ocorrência de desastres. 3. Estimular a reorganização do setor produtivo e a reestruturação econômica das áreas atingidas por desastres. 4. Estabelecer medidas preventivas de segurança contra desastres em escolas e hospitais situados em áreas de risco. 5. Oferecer capacitação de recursos humanos para as ações de proteção e defesa civil. E 6. Fornecer dados e informações para o Sistema Nacional de Informações e Monitoramento de Desastres. 7. Prestar assistência prioritária e continuada à saúde física e mental das pessoas atingidas por desastres, por meio do SUS, com realização de exames clínicos e laboratoriais periódicos, conforme a necessidade detectada pelos profissionais de saúde e assistentes, nos termos do inciso 2 do caput do artigo 7º da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, Lei Orgânica da Saúde, sem prejuízo dos deveres do empreendedor previstos nesta lei. Capítulo 3. Do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. SIMPDEC. Seção 1. Disposições Gerais. Artigo 10. O SIMPDEC é constituído pelos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios e pelas entidades públicas e privadas de atuação significativa na área de proteção e defesa civil. Parágrafo único. O SIMPDEC tem por finalidade contribuir no processo de planejamento, articulação, coordenação e execução dos programas, projetos e ações de proteção e defesa civil. Artigo 11. O SIMPDEC será gerido pelos seguintes órgãos: 1. Órgão consultivo, COMPDEC. 2. Órgão central, definido em ato do Poder Executivo Federal, com a finalidade de coordenar o sistema. 3. Os órgãos regionais, estaduais e municipais de proteção e defesa civil. E 4. Órgãos setoriais dos 3 âmbitos de governo. Parágrafo único. Poderão participar do SIMPDEC as organizações comunitárias de caráter voluntário ou outras entidades com atuação significativa nas ações locais de proteção e defesa civil. Seção 2. Do Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil. COMPDEC. Artigo 12. O COMPDEC, órgão colegiado integrante do Ministério da Integração Nacional, terá por finalidades: 1. Auxiliar na formulação, implementação e execução do Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil. 2. Propor normas para a implementação e execução da PIMPDEC. 3. Expedir procedimentos para a implementação, execução e monitoramento da PIMPDEC, observado o disposto nesta lei e em seu regulamento. 4. Propor procedimentos para atendimento a
crianças, adolescentes, gestantes, idosos e pessoas com deficiência em situação de desastre, observada a legislação aplicável, e 5. Acompanhar o cumprimento das disposições legais e regulamentares de proteção e defesa civil. Parágrafo 1. A organização, a composição e funcionamento do COMPDEC serão estabelecidos em ato do Poder Executivo Federal. Parágrafo 2. O COMPDEC contará com representantes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e da sociedade civil organizada, incluindo-se representantes das comunidades atingidas por desastre, e por especialistas de notório saber. Capítulo 3A. Da gestão de acidentes e desastres induzidos por ação humana, o dano potencial associado do empreendimento, definidos pelo poder público, a adoção de medidas preventivas de acidente ou desastre, mediante 1. Incorporação da análise de risco previamente à implantação de seus empreendimentos e atividades, bem como em eventuais alterações e ampliações de projeto e durante a operação do empreendimento ou da atividade. 2. Elaboração e implantação de plano de contingência ou de documento correlato no caso de atividades e de empreendimentos com risco de acidente ou desastre. 3. Monitoramento contínuo dos fatores relacionados a seus empreendimentos e atividades que acarretem a. Médio ou alto risco de acidente ou desastre, ou b. Médio ou alto dano potencial associado, em caso de desastre. 4. Integração contínua com os órgãos do SINPDEC e com a sociedade em geral, informando sobre o risco de acidente ou desastre relacionado a seu empreendimento ou atividade, bem como sobre os procedimentos a serem adotados em sua ocorrência, por meio de documentos públicos e de sistemas abertos de informações. 5. Realização regular e periódica de exercícios simulados com a população potencialmente atingida, em conformidade com o plano de contingência ou documento correlato e com a participação dos órgãos do SINPDEC. 6. Notificação imediata aos órgãos do SINPDEC sobre qualquer alteração das condições de segurança de seu empreendimento ou atividade que possa implicar ameaça de acidente ou desastre. E 7. Provimento de recursos necessários à garantia de segurança do empreendimento ou da atividade e reparação de danos à vida humana, ao meio ambiente e ao patrimônio público, em caso de acidente ou desastre. Artigo 12b. A emissão de licença ambiental de instalação, prevista na Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, para empreendimentos que envolvam risco de desastre, fica condicionada à elaboração de plano de contingência ou de documento correlato pelo empreendedor. Artigo 12c. Na iminência ou ocorrência de acidente ou desastre relacionado a seu empreendimento ou atividade, é dever do empreendedor, 1. Emitir alertas antecipados à população para evacuação imediata da área potencialmente atingida. 2. Acompanhar e assessorar tecnicamente o poder público em todas as ações de resposta ao desastre e garantir, em especial, o socorro e assistência aos atingidos. 3. Prover residência provisória aos atingidos e promover a reconstrução de residências destruídas ou danificadas pelo desastre ou, conforme o caso, custear as ações do poder público para promover o reassentamento e assegurar moradia definitiva em local adequado aos cidadãos que foram forçados a abandonar definitivamente suas habitações em razão do desastre. 4. Oferecer atendimento especializado aos atingidos, com vistas à plena reinclusão social. 5. Recuperar a área degradada e promover a reparação integral de danos civis e ambientais. 6. Pagar valor indenizatório ou prestar assistência prioritária e continuada à saúde física e mental dos atingidos por desastres, independentemente daquela prestada pelo poder público. E 7. Custear assessoria técnica independente, de caráter multidisciplinar, escolhida pelas comunidades atingidas e sem interferência do empreendedor, com o objetivo de orientá-las e de promover a sua participação informada em todo o processo de reparação integral dos danos sofridos. Parágrafo único. O reassentamento de desabrigados será executado pelo poder público e será acompanhado por assessoria independente, de caráter multidisciplinar, custeada pelo empreendedor, mediante negociação com a comunidade afetada. Artigo 12d.
sem prejuízo dos requisitos estabelecidos em legislação específica, o plano de contingência ou o documento correlato, a ser elaborado e implantado pelo empreendedor, deve conter, no mínimo, a delimitação das áreas potencialmente atingidas, com indicação daquelas que devem ser submetidas a controle especial e vedadas ao parcelamento, ao uso e à ocupação do solo urbano. 2. O sistema de alerta à população potencialmente atingida, as rotas de fuga e os pontos seguros a serem alcançados no momento do acidente ou desastre. 3. A descrição das ações de resposta a serem desenvolvidas e a organização responsável por cada uma delas, incluídos atendimento médico hospitalar e psicológico aos atingidos, a estratégia de distribuição de doações e suprimentos e os locais de abrigo. E 4. A organização de exercícios simulados, com a participação da população e dos órgãos do SINPDEC, realizados periodicamente sempre que houver alteração do plano de contingência ou do documento correlato. Parágrafo único. Sem prejuízo dos requisitos estabelecidos em legislação específica, o plano de contingência ou o documento correlato deverá ser revisto periodicamente, conforme estabelecido pelo órgão fiscalizador, e sempre que alterações das características do empreendimento implicarem novos riscos ou elevação do grau de risco de acidente ou desastre. Artigo 12. No estabelecimento de empreendimento ou de atividade com risco de desastre de sua responsabilidade, é obrigatória a realização pelo empreendedor de cadastro demográfico, que poderá ser elaborado por empresa pública ou privada, atualizado periodicamente, conforme definido pelo órgão fiscalizador, nas áreas potencialmente atingidas, assim definidas no processo de licenciamento ambiental instituído na Lei nº 6.938. De 31 de agosto de 1981, e no plano de contingência ou no documento correlato. Parágrafo único. Os dados do cadastro referido no caput deste artigo deverão ficar integralmente disponíveis aos órgãos do SINPDEC. Artigo 12-F. É vedada a permanência de escolas e de hospitais em área de risco de desastre. Parágrafo único. É obrigação do empreendedor realocar escolas e hospitais para local seguro previamente à implantação de seu empreendimento, em acordo com os mantenedores dessas instituições. Capítulo 4. Disposições finais. Artigo 13. Fica autorizada a criação de sistema de informações de monitoramento de desastres, em ambiente informatizado, que atuará por meio de base de dados compartilhada entre os integrantes do SINPDEC visando ao oferecimento de informações atualizadas para prevenção, mitigação, alerta, resposta e recuperação em situações de desastre em todo o território nacional. Artigo 14. Os programas habitacionais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios devem priorizar a relocação de comunidades atingidas e de moradores de áreas de risco. Artigo 15. A União poderá manter linha de crédito específica, por intermédio de suas agências financeiras oficiais de fomento, destinada ao capital de giro e ao investimento de sociedades empresariais, empresários individuais e pessoas físicas ou jurídicas em municípios atingidos por desastre que tiverem a situação de emergência ou o estado de calamidade pública reconhecido pelo Poder Executivo Federal. Artigo 16. Fica a União autorizada a conceder incentivo ao município que adotar medidas voltadas ao aumento da oferta de terra urbanizada para utilização em habitação de interesse social, por meio dos institutos previstos na Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, na forma do regulamento. Parágrafo único. Incentivo de que trata o caput compreenderá a transferência de recursos para aquisição de terrenos destinados a programas de habitação de interesse social. Artigo 17. Em situações de iminência ou ocorrência de desastre, ficam os órgãos competentes autorizados a transferir bens apreendidos em operações de combate e repressão a crimes para os órgãos de proteção e defesa civil. Artigo 18.
Para fins do disposto nesta lei, consideram-se agentes de proteção e defesa civil: 1. Os agentes políticos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios responsáveis pela direção superior dos órgãos do SINPIDEC. 2. Os agentes públicos responsáveis pela coordenação e direção de órgãos ou entidades públicas prestadores dos serviços de proteção e defesa civil. 3. Os agentes públicos detentores de cargo, emprego ou função pública, civis ou militares, com atribuições relativas à prestação ou execução dos serviços de proteção e defesa civil. E 4. Os agentes voluntários, vinculados a entidades privadas ou prestadores de serviços voluntários que exercem, em caráter suplementar, serviços relacionados à proteção e defesa civil. Parágrafo único. Os órgãos do SINPIDEC adotarão, no âmbito de suas competências, as medidas pertinentes para assegurar a profissionalização e a qualificação, em caráter permanente, dos agentes públicos referidos no inciso 3. Artigo 19. Aplicam-se ao Distrito Federal as competências atribuídas nesta lei aos estados e aos municípios. Artigo 20. A ementa da Lei nº 12.340, de 1 de dezembro de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação: dispõe sobre as transferências de recursos da União aos órgãos e entidades dos Estados, Distrito Federal e municípios para a execução de ações de resposta e recuperação nas áreas atingidas por desastre, e sobre o Fundo Especial para Calamidades Públicas, e dá outras providências. Artigo 21. Os arts. 4 e 5 da Lei nº 12.340, de 1 de dezembro de 2010, passam a vigorar com a seguinte redação: artigo 4º. São obrigatórias as transferências da União aos órgãos e entidades dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios para a execução de ações de resposta e recuperação, observados os requisitos e procedimentos previstos nesta lei. Parágrafo 1. As ações de que trata o caput serão definidas em regulamento, e o órgão central do SINPIDEC definirá o montante de recursos a ser transferido, mediante depósito em conta específica mantida pelo ente beneficiário em instituição financeira oficial federal, de acordo com sua disponibilidade orçamentária e financeira e com base nas informações obtidas perante o ente federativo. Parágrafo 2. No caso de execução de ações de recuperação, o ente beneficiário deverá apresentar plano de trabalho ao órgão central do SINPIDEC no prazo máximo de 90 dias da ocorrência do desastre. NR. Artigo 5º. O órgão central do SINPIDEC acompanhará e fiscalizará a aplicação dos recursos transferidos na forma do artigo 4-O. Parágrafo 2. Os entes beneficiários das transferências de que trata o caput deverão apresentar ao órgão central do SINPIDEC a prestação de contas do total dos recursos recebidos, na forma do regulamento. Parágrafo 3. Os entes beneficiários manterão, pelo prazo de 5 anos, contados da data de aprovação da prestação de contas de que trata o parágrafo 2, os documentos a ela referentes, inclusive os comprovantes de pagamentos efetuados com os recursos financeiros transferidos na forma desta lei, ficando obrigados a disponibilizá-los, sempre que solicitado, ao órgão central do SINPIDEC, ao Tribunal de Contas da União e ao Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal. NR. Artigo 22. A Lei nº 12.340, de 1 de dezembro de 2010, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 3-UA, 3-UB e 5-UA. Artigo 3º. A. O Governo Federal instituirá Cadastro Nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, conforme regulamento. Parágrafo 1. A inscrição no cadastro previsto no caput dar-se-á por iniciativa do município ou mediante indicação dos demais entes federados, observados os critérios e procedimentos previstos em regulamento. Parágrafo 2.
Os municípios incluídos no cadastro deverão: 1. Elaborar mapeamento contendo as áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos. 2. Elaborar plano de contingência de proteção e defesa civil e instituir órgãos municipais de defesa civil, de acordo com os procedimentos estabelecidos pelo órgão central do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. SINPDEC. 3. Elaborar plano de implantação de obras e serviços para redução de riscos de desastre. 4. Criar mecanismos de controle e fiscalização para evitar a edificação em áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos. E 5. Elaborar carta geotécnica de aptidão à urbanização, estabelecendo diretrizes urbanísticas voltadas para a segurança dos novos parcelamentos do solo e para o aproveitamento de agregados para a construção civil. Parágrafo 3. A União e os Estados, no âmbito de suas competências, apoiarão os municípios na efetivação das medidas previstas no parágrafo 2. Parágrafo 4. Sem prejuízo das ações de monitoramento desenvolvidas pelos estados e municípios, o governo federal publicará, periodicamente, informações sobre a evolução das ocupações em áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos nos municípios constantes do cadastro. Parágrafo 5. As informações de que trata o parágrafo 4 serão encaminhadas, para conhecimento e providências, aos poderes executivo e legislativo dos respectivos estados e municípios e ao Ministério Público. Parágrafo 6. O plano de contingência de proteção e defesa civil será elaborado no prazo de um ano, sendo submetido à avaliação e prestação de contas anual, por meio de audiência pública, com ampla divulgação. Artigo 3º, verificada a existência de ocupações em áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, o município adotará as providências para redução do risco, dentre as quais, a execução de plano de contingência e de obras de segurança e, quando necessário, a remoção de edificações e o reassentamento dos ocupantes em local seguro. Parágrafo 1. A efetivação da remoção somente se dará mediante a prévia observância dos seguintes procedimentos: 1. Realização de vistoria no local e elaboração de laudo técnico que demonstre os riscos da ocupação para a integridade física dos ocupantes ou de terceiros, e 2. Notificação da remoção aos ocupantes acompanhada de cópia do laudo técnico e, quando for o caso, de informações sobre as alternativas oferecidas pelo poder público para assegurar seu direito à moradia. Parágrafo 2. Na hipótese de remoção de edificações, deverão ser adotadas medidas que impeçam a reocupação da área. Parágrafo 3. Aqueles que tiverem suas moradias removidas deverão ser abrigados, quando necessário, e cadastrados pelo município para garantia de atendimento habitacional em caráter definitivo, de acordo com os critérios dos programas públicos de habitação de interesse social. Artigo 5º-A. Constatada, a qualquer tempo, a presença de vícios nos documentos apresentados, ou a inexistência do estado de calamidade pública ou da situação de emergência declarados, o ato administrativo que tenha autorizado a realização da transferência obrigatória perderá seus efeitos, ficando o ente beneficiário obrigado a devolver os valores repassados, devidamente atualizados. Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput, ocorrendo indícios de falsificação de documentos pelo ente federado, deverão ser notificados o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual respectivo, para adoção das providências cabíveis. Artigo 23. É vedada a concessão de licença ou alvará de construção em áreas de risco indicadas como não edificáveis no plano diretor ou legislação dele derivada. Artigo 24. O inciso 6 do artigo 2 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, passa a vigorar acrescido da seguinte alínea H. Artigo 2 o 6-H, a exposição da população a riscos de desastres. Artigo 25.
O artigo 41 da Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, passa a vigorar acrescido do seguinte inciso 6, artigo 41. 6. Incluídas no Cadastro Nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, NR, artigo 26. A Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, passa a vigorar acrescida dos seguintes artes 42A e 42B, artigo 42A. Além do conteúdo previsto no artigo 42, o Plano Diretor dos Municípios incluídos no Cadastro Nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos deverá conter 1. Parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover a diversidade de usos e a contribuir para a geração de emprego e renda. 2. Mapeamento, contendo as áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos. 3. Planejamento de ações de intervenção preventiva e realocação de população de áreas de risco de desastre. 4. Medidas de drenagem urbana necessárias à prevenção e à mitigação de impactos de desastres. E 5. Diretrizes para regularização fundiária de assentamentos urbanos irregulares. Se houver, observadas a Lei 11.977, de 7 de julho de 2009, e demais normas federais e estaduais pertinentes, previsão de áreas para habitação de interesse social por meio da demarcação de zonas especiais de interesse social e de outros instrumentos de política urbana, onde o uso habitacional for permitido. Parágrafo 1. A identificação e o mapeamento de áreas de risco levarão em conta as cartas geotécnicas. Parágrafo 2. O conteúdo do plano diretor deverá ser compatível com as disposições incertas nos planos de recursos hídricos, formulados consoante a Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Parágrafo 3. Os municípios adequarão o plano diretor às disposições deste artigo, por ocasião de sua revisão, observados os prazos legais. Parágrafo 4. Os municípios enquadrados no inciso 6 do artigo 41 desta lei e que não tenham plano diretor aprovado terão o prazo de 5 anos para o seu encaminhamento para aprovação pela Câmara Municipal. Artigo 42-B. Os municípios que pretendam ampliar o seu perímetro urbano após a data de publicação desta lei deverão elaborar projeto específico que contenha, no mínimo, 1. Demarcação do novo perímetro urbano, 2. Delimitação dos trechos com restrições à urbanização e dos trechos sujeitos a controle especial em função de ameaça de desastres naturais, 3. Definição de diretrizes específicas e de áreas que serão utilizadas para infraestrutura, sistema viário, equipamentos e instalações públicas, urbanas e sociais. 4. Definição de parâmetros de parcelamento, uso e ocupação do solo, de modo a promover a diversidade de usos e contribuir para a geração de emprego e renda. 5. A previsão de áreas para habitação de interesse social por meio da demarcação de zonas especiais de interesse social e de outros instrumentos de política urbana, quando o uso habitacional for permitido. 6. Definição de diretrizes e instrumentos específicos para a proteção ambiental e do patrimônio histórico e cultural. E 7. Definição de mecanismos para garantir a justa distribuição dos ônus e benefícios decorrentes do processo de urbanização do território de expansão urbana e a recuperação para a coletividade da valorização imobiliária resultante da ação do poder público. Parágrafo 1. O projeto específico de que trata o caput deste artigo deverá ser instituído por lei municipal e atender às diretrizes do plano diretor, quando houver. Parágrafo 2. Quando o plano diretor contemplar as exigências estabelecidas no caput, o município ficará dispensado da elaboração do projeto específico de que trata o caput deste artigo. Parágrafo 3. A aprovação de projetos de parcelamento do solo no novo perímetro urbano ficará condicionada à existência do projeto específico e deverá obedecer às suas disposições. Artigo 27.
O artigo 12 da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, passa a vigorar com a seguinte redação, renumerando-se o atual parágrafo único para parágrafo 1, artigo 12. Parágrafo 1. O projeto aprovado deverá ser executado no prazo constante do cronograma de execução, sob pena de caducidade da aprovação. Parágrafo 2. Nos municípios inseridos no Cadastro Nacional de Municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, a aprovação do projeto de que trata o caput ficará vinculada ao atendimento dos requisitos constantes da Carta Geotécnica de Aptidão à Urbanização. Vigência. Parágrafo 3. É vedada a aprovação de projeto de loteamento e desmembramento em áreas de risco definidas como não edificáveis, no plano diretor ou em legislação dele derivada, NR, artigo 28. O artigo 3 da Lei nº 8.239, de 4 de outubro de 1991, que regulamenta os parágrafo 1 e 2 do artigo 143 da Constituição Federal, que dispõe sobre a prestação de serviço alternativo ao serviço militar obrigatório, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafo 4 e 5, artigo 3 o parágrafo 4. O serviço alternativo incluirá o treinamento para atuação em áreas atingidas por desastre, em situação de emergência e estado de calamidade, executado de forma integrada com o órgão federal responsável pela implantação das ações de proteção e defesa civil. Parágrafo 5. A União articular-se-á com os Estados e o Distrito Federal para a execução do treinamento a que se refere o parágrafo 4 deste artigo, NR, artigo 29. O artigo 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo 7. O artigo 26, parágrafo 7. Os currículos do ensino fundamental e médio devem incluir os princípios da proteção e defesa civil e a educação ambiental de forma integrada aos conteúdos obrigatórios, NR, artigo 30. Ficam revogados os artigos 1º, 2º e 17 da Lei 12.340, de 1 de dezembro de 2010. Artigo 31. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com exceção do disposto no parágrafo 2 do artigo 12 da Lei nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que entrará em vigor após decorridos 2 anos da data de sua publicação oficial. Brasília, 10 de abril de 2012. 191 da Independência e 124 da República. Michel Temer.